Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, chega fortalecendo com like, porque tem notícias no Corinthians, novidades do Coringão, então fiel, representa, fortalece aí, se inscreve no canal e vamos secar hoje tem Vitória e Cruzeiro, vamos ter que secar o Vitória, que ponto, que fase tá o Corinthians, meu Deus do céu, fortalece com like aí fiel e vamos para a notícia do Coringão, vamos lá. Empatezinho, né? Aquele empate maroto, né? Eu sou o Marrone, só faço a voz. Marrone, tá? Já onde, otário? Não perdemos. Não perdemos. Também não ganhou. É isso, velho. Mas não Tá de importa. brincadeira, mano. Eu não lembro mais qual foi a última derrota do Corinthians. Pronto, sério. não, para. O Fluminense tava com os 11 de Xerém, velho. Você tá de Nossa, brincadeira. velho. E aí o Ramon, Não, mas esse né, foi Lelê? um ponto negativo, Motinha. Esse foi um ponto negativo, porque pra quem não viu o jogo, Foi o ruim, Fluminense mano. tava sem Arias, Nossa. tava sem Ganso, tava sem Renato Augusto, tava sem Martinelli. Enfim, Marcelo. o time do Corinthians ele tinha metade do obrigação. É que o Marcelo ele não tem Cano. sido titular, né, ultimamente. Mas, cara, na moral, o Corinthians ele tinha obrigação de ter vencido o Fluminense lá. Além de ser um adversário direto aí contra a zona do rebaixamento ali do Z4, por esses inúmeros desfalques que o Fluminense tinha, a obrigação era toda do Corinthians de jogar e jogar bem. E aí eu acho que daqui a pouco até a Lelê pode falar a respeito também. Pra mim foi a pior partida que o Corinthians fez nos últimos jogos, mesmo contando alguns jogos até que perdeu, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. Perdeu, mas jogou bola. Agora, sábado contra o Fluminense, Deus que me perdoe. Que partida feia, foi uma das piores do Campeonato Brasileiro. Nossa. Fala aí, Lelê, do jogo. Ai, o Corinthians voltou a sofrer com a empatite aguda, né, mano? Teve uma época ainda com o Tite, que teve esse apelido, porque o time só empatava, agora não temos mais o Tite, mas voltou essa fase dos empates. Tanto que essa brincadeira que o Mano fez aí, não lembro qual foi a última derrota, é o seguinte, quando o Corinthians não tem alguma vitória, você fala, o Corinthians está a 6 jogos sem perder, né? Aliás, sem vencer. Só que daí se ele vence agora está a tantos jogos sem perder, porque é só empate, né? Então vai virando aí essa roda aí da questão de sem vencer ou sem perder. Mas é difícil, né? Porque, aliás, com esse empate aí se tornou o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro. São 10 placares de igualdade, superando o Atlético Mineiro, que tem 9. Né? E aí você vai perdendo ponto, principalmente, mano, nos jogos dentro de casa, né? Onde aconteceram aí empates que acho que foram decisivos para o Corinthians estar lá embaixo na tabela e de forma negativa, né? Porque se você pensar, vamos pegar um time como o Fluminense no Maracanã, claro que mudou esse contexto pela questão dos desfalques mesmo, mas um empate aí não seria tão péssimo resultado quanto foi, por exemplo, né, empates aí com Juventude em casa, Cuiabá, enfim. Mas concordo com você, pelos mano. desfalques, né, Lelê? Tinha que ter ganhado. Porque Isso, o empate exatamente. é uma bosta. O empate é uma bosta. Tá muito mais perto da derrota do que da vitória. Tanto que pro campeonato, por exemplo, pra vocês terem uma ideia do quanto o empate é ruim, é melhor você ganhar uma e perder 2 do que você empatar 3. Por mais que Muda digam, o mano, contexto, né? mas 3 você continua invicto. Mas, por exemplo, o primeiro critério de desempate, por exemplo, hoje o Vitória, se ele empata o jogo dele, ele soma em pontos aí com o Corinthians, ele chega a 22 também, mas o número de vitórias do Vitória é maior que o do Corinthians. Então, em termos de critério de desempate, é muito mais importante você ter vitórias a mais do que empates. O empate é uma porcaria, mano. Só que, enfim, mano, mais uma coisa. Acho que tem 2 coisas predominantes aí que aconteceram mais uma vez nessa partida. Primeiro, o primeiro tempo. O Corinthians teve oportunidades e várias oportunidades para abrir o placar, né? Perdeu 4 chances claras ali, podemos dizer assim. E isso é recorrente, vem acontecendo em todos os últimos jogos aí. Faltas de atacante realmente com eficiência, com qualidade aí, para conseguir aproveitar as chances que o Corinthians cria. Né? Mais uma vez perdeu essas oportunidades, porque o primeiro tempo ainda ele conseguiu criar. Agora, pro segundo tempo, voltou morto. Parece que nem voltou pro segundo tempo, que é outra coisa que muitas vezes acontece também, né, em vários jogos aí consecutivos. O Corinthians joga um tempo bom e o outro, né, totalmente apagado, oposto, nulo na partida, parece que nem voltou do vestiário. E isso aconteceu de novo diante do Fluminense. O segundo tempo foi horroroso, Tanto que daquele sentimento de frustração que a gente saiu ali no primeiro tempo de dava pra estar ganhando pelas chances perdidas, e muitas delas no contra-ataque, inclusive, no segundo tempo a sensação foi
o Hugo salvou. Porque aí o Fluminense que pressionou, que foi pra cima, e o Hugo chegou a fazer até uma defesa milagrosa lá, né? E é isso, mano. Continuamos aí na mesma, né? E aí. Mas, ô, Lelê, vou te falar, a chance clara, desculpa, Motinha, Fala. mas a única chance clara mesmo do Corinthians aí, pra falar a verdade, eu não tô me recordando de outras assim tão claras, mas caiu no pé daquela carranca lá daquele Pedro Raul. Pedro Ô, Raul. Pedro Raul, Teve você é duas. pior que, ó, você é pior, Pedro Raul, do que uma pedra no rim. Eu prefiro uma pedra não no rim fala do assim tamanho não, de uma bola dói, de mano. bilhar do que você no ataque do Corinthians. Isso é horroroso, cara. Dói, mano. Ô, Lelê, ele abdicou de um lance que era praticamente ele, cara a cara com o goleiro, pra pedir uma porra de uma falta. Exato. Um puxãozinho no braço. Ô, Pedro Raul, vá pro inferno, velho. Você tá jogando com a camisa do Corinthians, velho. Mas, Tá ô, achando mano, que você tá onde? Mas, ô, mano, Vai esse pro lance, inferno. esse lance do Pedro Raul aí, de repente, não é pela fase que o cara vive, mano. O cara não tá tão bem, RG. E numa dessa ele tenta cavar uma falta, porque se ele finaliza Falta de o goleiro confiança. pega- Exato. Sim, esse é o Marcão. Lelê. Esse Total, ponto aí. total. Mas, ô, Marcão, eu discordo desse ponto de vista aí, Ah. sabe por quê? Eu acho o que último foi. jogo do Pedro Raul, a Lelê falou aqui, ele parecia o Ronaldo nos velhos tempos nos 15 primeiros minutos contra o Bragantino. O Pedro Raul, ele bateu cruzado Não lá, falei nada disso. a bola sobrou pro Giovani, ele fez o gol, apesar de não ter sido uma assistência, mas indiretamente foi. O segundo gol do Corinthians lá, o gol do Thales Magno, ele cabeceia pra dentro da área, dando uma assistência ali muito bonita pro Thales Magno, ele mata uma bola na caixa, bate cruzado, o goleiro do Bragantino faz uma puta defesa, e o quarto lance dele no jogo foi um lance que ele tentou driblar e se perdeu ali no domínio da bola e acabou desperdiçando, fato. Mas a partida do Pedro Raul contra o Bragantino, Lelê, foi boa. Então, se ele não tiver com confiança, depois de ter feito uma boa partida contra o Bragantino, Mais ou o menos, jogo mano. anterior, como não? Ué, o Pedro Raul... Não, ele assim, ele deu é porque assistência a gente. teoricamente pra Foi gol, e boa quase não porque. Não, é que a gente fala assim, foi boa porque ele realmente vinha de partidas horrorosas. Aí Ele não você, marcou, tipo, mas foi fundamental. compara. Mas acho que por aquelas assistências ali, mano, também não dá pra dizer que foi Bateram grandes cabeça dele. coisas, assim, sabe? Mas, ô, Lelê, Mas, assim, vamos lá, ó, o cara que é atacante, ó, vamos lá, ele fez um bom jogo, vamos colocar, ele não fez o gol, mas ele deu, dois lances ali que ele foi fundamental pra gols do Corinthians, e teve uma outra chance que o goleiro fez uma puta defesa. E perdeu um gol cara a cara também, como eu citei. Mas, por exemplo, o atacante, ele precisa ter fome de gol. Ele sai cara a cara ali, ele tá em vantagem, ele ganhou na velocidade do jogador do Fluminense e abdicou do lance. O cara precisa ter fome de gol, o atacante precisa ser fominha, ele precisa pegar e falar, se tem um cara do meu lado, por exemplo, eu vou até citar o Edilson Capetinha, quando ele contou a história da convocação dele, ele falou, eu e o França estávamos dividindo aí, meio que quem vai e quem fica. Falou, eu tive duas chances que eu podia ter tocado pro França pra fazer gol, não toquei. Falou, eu chutei no gol porque eu queria ir. Se eu toco pra ele e faz o gol, ele se consagra. Então o atacante, ele precisa ser fominha nesse ponto. Pensar nele nesse aspecto. Sim, mano, Aí mas no assim, gol. fome de gol, eu tenho certeza até que ele tem, porque já faz não sei quantos jogos que ele não marca. Então ele tem que ter fome mesmo. Mas tem a questão que ele não tem a mesma qualidade do que outros jogadores aí citados. E esse comentário do Marcão, eu concordo, porque assim, pra mim, o que pareceu no lance, tá? Porque, cara, nenhum jogador, nenhum atacante, principalmente centroavante que tem que ser oportunista, vai parar num lance daquele, onde ele tava ali, né, 1 contra 1 praticamente, cara a cara com o gol só pra chutar, né, na entrada da área, ele ia parar por uma falta fora da área, ele tem que finalizar a jogada. Acho muito difícil um jogador, assim, um centroavante, parar pra pedir falta num lance desse antes de tentar finalizar, né, de ir pra cima. Mas eu acho que ele fez isso, mano, porque ele tá realmente com a falta de confiança, ele ficou com medo de errar. Ele ficou com medo de errar o chute, então ele sentiu a falta, ele ficou ele viu uma oportunidade de, tipo, tirar da responsabilidade dele o lance, sabe? Se eu errar aqui sozinho contra um, vão pesar em mim. Então, o cara me encostou, vou pedir a falta. Isso, pra mim, foi a visão, assim, na hora que me pareceu que ele fez na hora do lance. Boa. Falta de confiança mesmo. Vamos. Motinha, só pra finalizar, então, pra você dar prosseguimento nas manchetes, eu que sou um defensor aí do Ramon Dias, aí acho que ele mudou o semblante lá do vem. time do Corinthians. Óleo. Eu preciso criticá-lo também. Aí, ó, não, óleo óleo. não, mas quando ele erra, eu também tenho que falar. Pra mim, ele mata o time do Corinthians, Lelê, quando ele saca o Garro do jogo. Aí. É inadmissível. Se o Garro não tivesse lesionado, e não estava, porque ele saiu jogando caneleira no chão e tudo mais, cara, não dá pra tirar o Garro do time do Corinthians. Não dá. Mesmo o Garro não estando bem, mesmo o Garro não estando numa noite mais feliz, mas é um cara diferente. É aquele cara que consegue municiar o ataque. É aquele cara que consegue, de fato, fazer um que a mais comparado com os outros. E o Garro, ele tava mal nesse jogo do Corinthians, porque, vou te falar, esses volantes aí, eles precisam acordar pro jogo.
Então, de brincadeira, o Garro tá voltando de novo, Lelê, a praticamente ser um volante na frente dos zagueiros pra pegar a bola aqui atrás. O Garro ele precisa estar próximo aí do centroavante e do Thales Magno lá na frente pra poder articular uma tabela, pra finalizar um lance legal de fora da área. Agora, se o Garro toda hora tiver que vir buscar a bola praticamente no pé dos zagueiros do Corinthians ali pra conseguir jogar um pouco, não precisa ter volante. Não precisa ter volante. Rian muito abaixo. Pô, Charles nem se fala. Puta vida, velho. E vai pegar outro time voando aí, hein? Fortaleza. Pois Mas esses que eu gosto. Esses que eu gosto. Só o líder. Esses que eu gosto. Assumiu a liderança. É muito falso. Gente, eu não lembro do Fortaleza. Olha que trabalho do Vojvoda, né? Porque eu acho que é a primeira vez que o Fortaleza, nessa altura do campeonato, assume uma liderança, né? Tirando, assim, inícios de campeonato. É o melhor desempenho de um time brasileiro em casa no campeonato de 2024. O Bahia também era, quando a gente foi lá e arrancou a cabeça dos caras lá. Então, Bahia também era o melhor mandante. Tenta a sorte de novo. Tenta lá a sorte de novo. Quando vai ser esse jogo? Corinthians Robin Hood. Agora. É sábado, né? Sábado. Então, não, é domingo. Domingo, 4 horas. Vamos testar, RG? Que beleza! Vai, RG! Gol do Fortaleza. Por favor. Bota na tela aí. Um Thales Magno, né? Saiu substituído no intervalo com dores no joelho. Ainda não temos diagnóstico, hein? Então, o Thales Magno, mas talvez tenha aí, não sei, hein? Tá fazendo um gelo no joelho, né, o Motinha? Cheiro de arroz fez queimado. Aí um gelo no joelho no intervalo lá, mas possivelmente o exame ou deve ter sido feito hoje ou amanhã cedo, Motinha. É que lá não tem, Não, né, então, eu os procurei e caras- ainda não saiu nada, viu, Precisa mano? pegar a fila do SUS lá. Não, né? mas qualquer coisa tem o Wesley, né, reforçar Mota? Tem o Wesley, qualquer coisa. O Corinthians na Sula, né? Lembrando que tem Sul-Americana amanhã, né? Terça-feira, contra o Bragantino. É amanhã. E Yuri Alberto pode reforçar, viu? Diz Olha ele que beleza. Ele se recuperou bem, tá Aí, tudo ótimo. Yuri Alberto. Mas é pode reforço? pode até, não sei, né? Mas... Reforço. Não, mas Esse é que aí eu- voltar até antes mesmo. Não vai Mano, demorar nem um mês. Ontem a gente recebeu uma cornetada de um ouvinte falando assim: eu nunca pensei que eu diria isso, mas que saudade do Yuri Alberto. não. Porque você tem o Pedro Raul, aí às vezes você dá aquela pontinha de putz, será que o Yuri faria esse gol e tal, né? Mas é difícil, é aquilo que eu tô falando aqui há alguns dias, mano. Junta todos os nossos atacantes, não dá um. Tem que Pelo amor esperar Mas, de ô Deus. Lelê, agora eu vou dar uma nova chance pro Yuri Alberto, porque pra mim, a zica e a ruindade dele tava na vesícula. Como ele amputou a vesícula, pode ser que tenha melhorado. Vai acabar a zica, mano. Eu vou dar Amém. de novo. Eu vou dar de novo uma pré-chance pro Yuri Alberto. Pré-chance. Cabe ele corresponder. E quem tá pra chegar no Corinthians é o Martinez, que se despediu lá nos Estados Unidos, você viu? Várias homenagens, Sim. o técnico elogiou ele bastante, falou que ele foi importante e tal, e tá chegando aí, Falou né? que ele é insubstituível. Nossa, eu fiquei impressionado, os caras lá, o cara se jogar Tomara um que pouco seja lá, tudo né, isso Lelê? mesmo. Se o cara jogar um pouco lá também, né, vira herói, né, vira o novo Pelé. Né? Ele jogava E a- no Philadelphia Union, né, velho? A última- Union. Não deve ser grande coisa. Também. A última notícia do Corinthians, a Justiça de novo bloqueia 9,7 milhões de reais, né? Migalhas, Ah, migalhas. não né? é possível. Ah, né? Por causa do André Pirela. Cury, né? Aquela coisa, aquela dívida que tem com o André, Ei, com o empresário, André nós, hein? Cury. Gostei da pronúncia. 9,7 milhões de reais. Beleza, hein? É isso. É isso aí, muito bem. E olha, corintianos que ligarem. O Corinthians tira um pouco o pé do acelerador em relação às contratações. Ele ainda quer a contratação de um lateral esquerdo. E sobre esse lateral esquerdo eu vou falar daqui a pouco, né? Porque melou a transação de um lateral esquerdo do Corinthians. O Corinthians queria a transação do Matheus Acunha. Aliás, eu vou falar agora. O Corinthians queria a contratação do Marcos Acunha. Do Marcos Acunha, lateral esquerdo, que estava no Sevilha da Argentina. O Corinthians queria a contratação desse jogador. Só que esse jogador vai para o River Plate. O argentino acertou a ida dele para o River Plate. Então é mais um jogador que o Corinthians não conseguiu contratar. O Corinthians tentou contratar vários jogadores no meio dessa janela, né? Tentou contratar o Acunha, tentou contratar o Arce, tentou contratar o Gonzalo Plata, tentou contratar vários jogadores, mas não conseguiu contratá-los pela questão financeira. E acabou perdendo o Acunha para o River Plate da Argentina. O Corinthians continua interessado na contratação de um lateral esquerdo e também na contratação de mais um atacante. Sobre o Carrillo, do Estudiantes de La Plata, ele renovou o contrato com o Estudiantes de La Plata. É outro jogador que o Corinthians acabou perdendo e que não vai contratá-lo
tão facilmente. Bom, jogadores que podem ser contratados, agora tem jogador que pode ir embora. Eu falo sobre isso depois da vinheta. O Giovani pode ir embora para o futebol do Marrocos, para o Wydad Casablanca de Marrocos, que tem interesse na contratação do jogador. O Wydad Casablanca de Marrocos. Um representante do Wydad, essa informação foi do Pedro Ramiro, repórter da Rádio Bandeirantes, esteve inclusive no Maracanã assistindo ao jogo do Corinthians para ver o Giovani. Provavelmente vai estar amanhã também na partida de Bragança, da Neoquímica Arena contra o Red Bull Bragantino. Né? Já vem observando o jogador há algum tempo. O Giovani, que é um dos garotos revelados nas categorias de base do Corinthians, vem chamando a atenção, está sempre sendo convocado para a seleção brasileira das categorias de base. Então, o Wydad Casablanca do Marrocos tem interesse no Giovani, ainda não fez nenhuma proposta oficial, né, pela contratação do jogador, mas pode a qualquer momento fazer uma proposta para levar o jogador embora do Corinthians. É isso, são informações do Corinthians aqui no canal do Cereto. Faça sua inscrição aqui no canal. Pessoal, olha só, se eu fosse o Augusto Melo, venderia, deixava Giovani, o Wesley, tudo aí. Vende, mano, vende. O foda, sabe o que é? É que não adianta se o Augusto Melo vender essa molecada, o dinheiro que ele pega, ele vai fazer cagada. Ele vai pagar 5 mil dólares no Pedro Raul. As contratações que o Augusto Melo faz é essa. Não adianta, pô, já perdi a esperança com esse time, mano. E principalmente com esse presidente. Eu não vejo a hora de ter novas eleições pra gente mudar de novo. Vamos mudar de novo. Vamos em busca de um novo presidente. Eu não vejo a hora. Pior que ainda falta 2 anos e meio. Até lá, aguenta, coração. Até lá vai ser muito sofrimento. E repito, vamos secar o Vitória. O que nos resta é secar o Vitória hoje. Fiel, fortalece aí com like. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho. E vai.